Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar e a gente transmitir o link, só um minutinho e a gente dá início à nossa reunião. Ok, que bom nós podermos mais uma vez nos reunirmos e pedir a Deus a graça, a bondade e a misericórdia dele sobre nossas vidas. Nós temos a oportunidade de mais uma vez estudar a palavra do Senhor e que você possa ser edificado. Hoje nós falaremos sobre raiva, então nós vamos tratar um pouquinho sobre esse tema, que Deus possa nos abençoar, ok? Nós vamos orar, iniciando a nossa reunião, pedindo a Deus que nos dirija, lembrando o amor, da bondade e da misericórdia dele sobre nossas vidas. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Visita-nos, ó Deus, segundo o teu querer, conduza as nossas vidas, especialmente, ó Deus, nesses dias que as direções humanas, ó Deus, têm sido tão confusas e o nosso coração, ó Deus, se surpreende, desejando, ó Deus, ouvir a tua voz. Acalma, ó Deus, o nosso coração, guia os nossos olhos, firma os nossos pés e que, ó Deus, a nossa mente seja renovada a cada dia e que nós possamos experimentar, ó Deus, a bondade do Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Tira, ó Deus, a dúvida do nosso coração e coloca, ó Deus, certezas, a certeza do amor do Senhor e a convicção de que o Senhor controla todas as coisas, independente das circunstâncias. Cuida, ó Deus, do nosso coração também, para que não tenhamos medo, mas para que tenhamos fé. Louvado seja o nome do Senhor pela tua grandeza e a tua bondade. Perdoa, ó Deus, as nossas faltas, as nossas falhas, e que nós, ó Deus, possamos buscar a tua face e viver, ó Deus, segundo o teu querer, debaixo do teu amor e do teu cuidado. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3, Colossenses, capítulo de número 3, nós leremos o capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 17, para nosso direcionamento. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 17, diz assim: Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade,
maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, o hino de número 135, tem uma poesia que nos ajuda, depois de ler esse texto. Hino 135, o título é Mais de Cristo. Ele diz assim: mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Que Deus nos abençoe, irmãos, que essa seja uma realidade na nossa vida e na nossa caminhada. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Está conosco aqui o presbítero Julimar, pedir que faça a oração. Isto, chegar aqui pertinho, tem uma companhia, um oficial conosco aqui, ele vai orar e nos conduzir nesse momento. Ó Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, nós rendemos graças ao Senhor pelo Deus que o Senhor é. Sim. O Deus santo, perfeito, o Deus que reina, governa sobre terra, céu e mar. Amém, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Sim, Jesus. O Senhor está no Teu trono de graça. Verdade, Deus. O Senhor vê e ouve todas as coisas. O Senhor governa soberanamente e tem o controle sobre tudo. Sim, Jesus. Nós nesta hora, Pai, estamos na Tua presença para ouvir a Tua palavra, para ser, ó Pai, edificado por ela, para ser ensinado, Pai, através da Tua palavra. Sim, Deus. Mas necessitamos do Teu Santo Espírito a mover em nós, a abrir os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, para sermos edificados e transformados pelo poder da Tua palavra. Amém, Senhor. Agradecemos pela vida do Teu servo, pastor Alex, Meu Deus. que irá, ó Deus, trazer essa palavra, este ensinamento, que ele possa ser usado pelo Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, e todos aqueles que estão de forma remota, online, assistindo, Pai, também que possa ser, ó Deus, tocado, impactado pelo poder da Tua palavra. Amém, Senhor. Nos ajude, Pai, a entender o querer, o agir do Senhor. Sim, Jesus. Que a Tua igreja reunida aqui nessa cidade, no nosso país, pelo mundo afora, Amém, Senhor. possa, ó Pai, estar se curvando diante do Senhor, ó Pai, para adorá-lo, para, ó Deus, render graças ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus digno e merecedor de toda a adoração. Louvado, Amém, Pai, é o Teu santo nome. Sim, Jesus. Nós queremos, ó Pai, agradecer o Senhor por tudo, colocar esse estudo nas Tuas mãos. Amém, Nós Senhor. oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esses dias, nós estamos tendo cultos acontecendo aqui com um grupo de irmãos, o pessoal do louvor no domingo sempre está conosco. Nós temos a junta diaconal e um ou outro oficial aqui conosco, Então o que nós fazemos é a transmissão da reunião que estamos aqui. Então eu não estou aqui simplesmente transmitindo, mas o fato de estar no templo, estar aqui reunido com outros irmãos,
né, para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Nós temos, né, que definir sobre essas questões, né, do uso do templo, do culto. Hoje está sendo debatido, né, no STF esse tema, e então pode ser que tenha agora novas informações. Mas o presbitério reunido, ele tomou uma decisão baseado na todas as informações que se tinham anteriormente ou até sábado de manhã, que as igrejas do presbitério, elas estavam, né, primeiro sendo orientadas a contribuírem, né, nesse momento, não abrindo, mas aguardando esse período, né, com datas propícias. Então a data proposta era até o dia 15, né, para que depois do dia 15 então nós voltássemos a reunir presencialmente, né. Segundo, ficaria a critério de cada conselho decidir isso. Então, se o conselho entendesse que deveria voltar a reunir, mesmo antes do dia 15, ele teria liberdade. Ou seja, o presbitério orientou as igrejas a contribuírem com o momento de não aglomeração, de não encontrar, continuar com transmissões online, né? Mas cada conselho seria livre para tomar, né, as suas decisões. O nosso conselho vai reunir no próximo sábado às 3 horas e a gente vai discutir, a gente vai conversar sobre essas questões todas, né? Existem outros desdobramentos e aí, né, no sábado nós vamos inteirar, porque alguns irmãos têm nos perguntado se domingo retorna ou não. Então aguardem, né, até que no sábado a gente possa dar um parecer oficial, né, pelo conselho, para que a gente possa instruir os irmãos e a gente ver como vai ser o andamento, né, das nossas reuniões. Mas que você incentive, né, agende os horários, esteja participando conosco nesses momentos que temos tido, né? A gente dirige o culto daqui, você assiste aí e acompanha-nos, né? Na escola dominical, no culto à noite, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, né? E nesses dias, irmãos, nós estamos estudando, né, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, relacionamentos são mais importantes que realizações. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler o verso de número 5, né? Lembrando do tema. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 5, diz assim: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Nós encontramos aqui esse princípio, a segunda parte do texto, que vai ser o nosso objetivo. Não se exaspera, não se ressente do mal. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione e que o Senhor fale ao nosso coração. Que o teu amor e a tua graça sejam sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, nos nossos relacionamentos entender, ó Deus, o quão valioso ele é, pois a tua palavra diz que o amor é que deve nortear a nossa vida e nós só conseguimos demonstrar amor quando nos relacionamos com outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, nesses relacionamentos, pois relacionamentos são mais importantes que realizações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos ali, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, né? Hoje nós vamos falar sobre como controlar a raiva nos relacionamentos, né? Existem pessoas que têm problemas, né, de impaciência. A raiva está voltada muito para isso, né? A impaciência da pessoa. Então essa pessoa, estando impaciente, ela demonstra profunda raiva. Então a gente vai ver um pouquinho de onde vem essa raiva que há no coração do ser humano, como é que o ser humano precisa lidar com isso, especialmente nós, os crentes no Senhor Jesus, né? Então é muito comum sabermos que quanto mais próximas as pessoas estão, mais provável elas produzirem em nós momentos de raiva. Então a raiva é nossa. Então quem fica com raiva somos nós. Quem se exaspera
somos nós. Mas nós precisamos então entender, né, como reagir quando a ira nos visitar, quando a raiva nos visitar. Então, agir adequadamente, foi o que eu disse no último estudo, é algo que todos nós nos preparamos. Mas a raiva, ela diz como nós reagimos àquilo que aconteceu às nossas vidas. Ou seja, né, sempre me relacionando com pessoas, eu vou demonstrar o nível de raiva que eu tenho. É importante, né, entender que a raiva, ela pode estar associada à ideia de ira. Em um certo sentido, ela tem um aspecto positivo, porque você pode indignar-se, e isso traz uma certa raiva. Então, indignação é porque você está vendo a injustiça sendo praticada. Nós não vamos falar de indignação, nós vamos falar, né, de quando nós perdemos o controle, né? Como eu disse lá no texto, né, que enviei para os irmãos, é quando, né, a gente perde os estribos, né, não consegue mais firmar. O estribo, né, mais conhecido por nós, né, são aquelas duas alças que ficam no cavalo para a gente poder firmar, né? Então essa expressão, né, cair dos estribos ou não se firmar nos estribos, era das lutas, né, que existiam no século XVI, onde os cavaleiros utilizavam suas armaduras, as suas lanças, e eles iam de encontro um ao outro. Eles percorriam mais ou menos 300 quilômetros, atingiam em torno de 20 quilômetros por hora, e eles tinham que então firmar nos estribos para poder combater, porque assentado não era a melhor posição. E aí então muitos deles tinham a correia que arrebentava, o pé que não firmava. Então era um motivo de muita vergonha para um cavaleiro que perdia os estribos. A ideia é, ele perdia o controle do cavalo, o controle do corpo e o controle da arma. Então essa é a ideia, né, quando nós pensamos, né, que a gente precisa de um equilíbrio, e como é que esse equilíbrio funciona nas nossas vidas. Então a gente poder lembrar muito bem, né, como está lá, o amor não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros. Ou seja, quando a gente valoriza o erro do outro contra nós, pode surgir em nós uma ira tão grande. Aí a gente quer então utilizar da justiça ou até mesmo da vingança. Então vamos pensar um pouquinho. Hoje eu vou ler um pouquinho mais, né, que os irmãos não assustem, né, mas eu preciso, caso eu me oriente aqui, mas se não for necessário, mas se eu precisar dar uma lidinha, que os irmãos tenham paciência comigo, né? Isso não quer dizer que, quando eu lendo aqui, né, não quer dizer que não está preparado, está tudo anotadinho aqui, mas hoje eu tenho uma certa necessidade, né? Hoje foi um dia bem corrido, bem atípico, viajamos, voltamos, né? Estamos aqui de volta. Vamos lá então pensar um pouco sobre essas questões. Primeiro, a Bíblia, ela nos diz claramente que pessoas que se iram facilmente, pessoas que zangam-se facilmente, provavelmente elas têm dentro de si 3 problemas. Tem dor, tem frustração. Então esses 2 itens aqui a gente precisa lembrar bem, né? Às vezes a pessoa que zanga, a pessoa que está com raiva, ou demonstrou raiva, ela está demonstrando, né, que ela sente dor. A dor aqui, ela pode ser de sentimento, mas é muito comum quando nós não estamos bem e nós estamos sentindo dores, né? Essas dores podem ser provocadas por questões físicas, mas às vezes questões sentimentais também. E aí então a gente fica muito magoado. E aí qualquer coisa que as pessoas façam contra nós, a gente desfere então golpes de zanga, de raiva contra as pessoas, né? A outra possibilidade é frustração. Então existem muitas pessoas que elas vão ficar muito bravas, muito raivosas, porque elas sofrem frustrações. Ou seja, ela queria que um plano acontecesse de um jeito, mas aconteceu de outro. E aí então, para resolver o problema, o que ela faz? Ela demonstra toda a sua raiva, né? Esses dias nós temos visto na televisão justamente isso, pessoas que foram frustradas.
A questão da máscara, às vezes a pessoa queria fazer algo, abrir um comércio, e a gente viu que essas pessoas até perderam o controle, ficaram bravas. Eu sei que elas ficaram bravas de indignação. Então a frustração pode ser isso. Então essa hora de raiva, ela pode nos ajudar a tomar uma decisão certa, ou ela pode ser extremamente errada. E o terceiro princípio é o medo. Então a dor, ela me faz reagir com raiva, a frustração me faz reagir com raiva, e o medo também, né? Então, por exemplo, uma serpente que pica alguém, uma cobra, sempre é dito que ela é um animal mau, que deseja o mal do ser humano, que é inimigo. Então a gente tem isso. Mas quando a gente estuda, né, as características das serpentes, é dito que ela está se defendendo. Então ela tem uma armadilha nela para ela poder vencer o medo. Já que eu estou com medo, então quando alguém chega perto de mim, eu me assusto, eu ataco. Então esses 3 itens podem estar por trás da raiva que nós temos. Então é importante nós sabermos as motivações da raiva que nós temos, né? E aí você pode aplicar isso na sua família, na sua casa, no seu local de trabalho, na igreja. E às vezes muitas pessoas vão agir de forma raivosa, né? Pouco amorosa, porque elas estão vivendo isso: dor, frustração e medo. E a gente então precisa pensar um pouco sobre essas coisas. Vamos lá, nós vamos falar em 6 itens que vai nos ajudar a pensar sobre coisas que nos irritam, por que nós nos irritamos, como vencer, né, essa ira. Primeiro princípio, é um princípio bíblico, muito difícil de aplicar, mas ele é real, e às vezes as pessoas nem querem dar ouvido, né? O princípio é: a ira, ela pode ser controlada. Então, o primeiro princípio é esse: a ira pode ser controlada. Por que a ira pode ser controlada? Deixa eu pegar aqui um item, ver se eu acho esse aqui, saiu fora. Eu achei. A ira pode ser controlada porque a Bíblia, ela vai dizer que nós temos condição, ela assim: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, se a Bíblia dá uma ordem e ela entende que é impossível uma pessoa cumprir, então a Bíblia está dando essa ordem em termos de comportamento, de vida cristã, além da possibilidade. Eu sei que nós somos pecadores, mas essa ordem tem lógica. Aqui acontece esse termo. Lembra que quando Caim estava com muita raiva de Abel, Deus o visita e diz assim: Caim, o seu semblante está triste, está caído, o que aconteceu? E aí ele tem uma conversa, e aí então Deus diz para Caim: cumpre a ti dominar o teu mal. Então o primeiro princípio é: eu decido controlar a minha raiva. Que isso, pastor? É impossível. Todos nós sabemos que é possível, né? Por exemplo, uma experiência muito comum: você e o seu marido estão dentro do carro, brigando e batendo boca, um com muita raiva do outro. Quando você vê alguém chegar, vocês mudam o semblante, respiram fundo e conseguem sorrir. Então essa é uma experiência pequena para provar que nós somos capazes de controlar a ira, de controlar a raiva. A ira, nesse sentido, é um pecado, como está aqui nesse texto. Ele diz: o amor, ele não perde o controle, ele não ira facilmente, ele não tem raiva. Ou seja, se você não está demonstrando amor por meio da paciência, provavelmente você está mostrando toda a sua raiva por meio da impaciência. Então você vira uma pessoa iracunda. Mas a Bíblia fala sobre isso, sobre como nós devemos encher a nossa mente para que a gente tenha pensamentos bons. Então tudo que for puro, tudo que for agradável. Então a Bíblia nos garante que há possibilidade de ir dormir sem estar com raiva. Ou seja, então há possibilidade de eu controlar e decidir. Por que a gente não gosta disso?
É porque às vezes a gente dá mais vazão ao sentimento do que à razão, e aí então a gente entrega o sentimento. Mas todos nós, agora especialmente aquele que tem a obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a ira, a revolta, a raiva, ela está baseada na nossa reação. Então eu tenho que andar preparado, eu tenho que saber a hora certa que eu tenho que voltar atrás, e eu não posso me ressentir com o mal. Ou seja, alguém me fez mal, eu tenho que então entender a realidade e aí praticar. Mas preste atenção, ninguém pode tomar uma decisão se ele não tiver objetivo. Então não adianta falar assim, eu quero ser. Não é desejar ser, é decidir ser. Todos os dias acordar, levantar pensando nisso. Se nesses dias você está identificando qual é o mal que está próximo de você e você não consegue amar, né, como é que você lida? Vamos ver aqui o lado positivo. Ou seja, o amor não se irrita facilmente. O amor, ele compreende, ele tolera o mal que a pessoa lhe fez. Por quê? Porque você está querendo que haja comunhão, querendo resolver a situação. Então você precisa tomar uma decisão. Assim como amar e perdoar são baseados em decisão, não dar vazão à ira. A outra informação bíblica, a Bíblia diz assim: não deis lugar à ira. Ou seja, não deixe a ira tomar conta de você. Não deixa, se alguns entendem que não deixe ela passar ou entrar em você. Mas se a ira está dentro de nós, ou seja, que ela não domine os seus pensamentos, as suas ações, ainda que ela esteja, você tem que fazer com que ela não governe a sua vida. Por isso então a expressão, quando nós não conseguimos permanecer firme nos estribos, né? E a gente perdeu então as estribeiras. Segundo, descubra ou lembre-se ou faça sua mente relembrar do quanto custa não controlar a raiva. Então, lembre-se, Deus mandou o Espírito dele e Deus mandou as Escrituras. O Espírito dele comunica comigo as verdades das Escrituras. Quando eu leio as Escrituras, eu encontro uma quantidade enorme de pessoas que foram muito mal sucedidas quando elas decidiram praticar o mal com raiva, decidiu não controlar a raiva, se entregar à raiva e o que elas passaram, né? Então, por exemplo, nós temos Nabal, um homem que resolveu colocar a raiva em prática. No final da história dele, a gente sabe que esse homem ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele deu um infarto, problema no coração. E a ciência diz que as pessoas que estão com raiva estão se matando. Olha, né, um dos artigos que fala sobre isso. A raiva está matando você? Novas evidências sobre o coração mostram que, se reduzirmos a hostilidade na vida, poderemos prolongá-la. A ideia é o quê? Eu estou com tanta raiva que a gente vê o coração. Aí você vê pessoas que estão passando mal, pressão alta, dores, sintomas diversos, e a gente vai tentar conversar com essa pessoa. Ela assim, porque é muita raiva acumulada. E essas pessoas que andam na gritaria, o apóstolo Paulo fala sobre ira e gritaria. A maioria das pessoas envoltas em raivas são pessoas de gritaria, elas perdem o controle. Veja alguns versos, né, sobre a raiva. O primeiro está em Provérbios 29, 22, diz assim: o homem de gênio violento provoca brigas por toda parte. Provérbios 15, 18, a pessoa de um mau gênio sempre causa problemas. Provérbios 14, 17, quem perde a cabeça num instante acaba cometendo erros muito graves. E Provérbios 14, 17, quem se zanga, desculpa, é uma versão, né? Quem se zanga facilmente faz coisas tolas. E Provérbios 11, 29 diz:
Quem se revolta contra seus pais e perturba sua família, ficará sem qualquer herança, terá uma vida vazia. Então é muito comum encontrar pessoas descontroladas, e essas pessoas não vão resolver nada. Por isso é necessário a gente pensar sobre o prejuízo que a raiva nos traz. Talvez você pudesse aí pensar na sua vida, narrar algum momento em que você perdeu a cabeça, fez uma besteira, falou uma besteira e depois você teve que corrigir tudo. Como é difícil, né? Movido pela raiva, a gente vai e faz. Mas agora, como é que você vai resolver essas situações? Ou seja, primeiro, você pode controlar a raiva. Segundo, você precisa lembrar quanto custa, né, dar vazão à raiva ou não controlar a raiva, né? Terceiro, nós precisamos pensar em reagir e não somente agir. Nós precisamos refletir antes de agir ou de reagir, né? Seria melhor assim. Provérbios 29:11 diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Ou seja, há uma necessidade de nos calarmos, ainda que por breve tempo, tá joia? Por quê? Porque o versículo bíblico vai dizer assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, essas raivas, às vezes, né, os estudiosos, os pensadores, têm entendido que se nós pudermos parar no momento da raiva e de em um minuto recobrar os ânimos, em 5 minutos os nossos pensamentos de raiva diminuem de intensidade. Então não é para ficar o dia todo e virar para o outro, não é se calar para sempre, mas é se calar naquele momento. Qual deve ser a decisão? Alguém escreveu assim: estou dizendo esperar por 5 minutos. Quando você começa por marcar seus intervalos de 1 minuto e um pouco de espera, quanto mais você controla seu temperamento, ele melhora. Quanto mais você o controla, melhora a você mesmo. Dê a você mesmo algum tempo de parada, reflita e pense no assunto. Se você não para e pensa, vai fazer sempre a coisa errada. Eu preciso refletir antes de reagir. Eu preciso me habituar a, quando começar a zangar, dar um passo atrás, esperar alguns minutos e olhar a situação do ponto de vista nem da outra pessoa, nem minha, mas do ponto de vista de Deus, porque Deus é amor. Então, se eu olho do ponto de vista de outras pessoas, cada um fala uma coisa. Se eu olho no meu ponto de vista, eu penso uma coisa. Se eu olho no ponto de vista da pessoa que me provocou, ela pensa outra coisa. Por isso, o meu ponto de vista deve ser o que Deus diz. Observe o texto: o homem sábio espera e fica frio. O homem sábio espera e desaquece. Quando a gente está com raiva, a gente não fica quente de raiva, a gente fica fervendo de raiva. Então a expressão, o calar-se, é a ideia dele ficar frio, ou seja, a temperatura ir a mina cada vez mais. E a possibilidade da gente errar é muito menor. Alguém disse: quando ficar zangado, conte até 10. Quando ficar muito zangado, conte até 100 e reflita. Depois, reaja. Então há essa possibilidade, irmãos. A Bíblia nos ensina muitas coisas, né? E a gente precisa então lembrar disso, né? A sabedoria do homem lhe dá a paciência, ou seja, quanto mais sabe. Então a sabedoria não é o que as pessoas pensam. A sabedoria é o que Deus pensa. O que Deus fala sobre isso? E Deus então, Ele não elogia, Ele não incentiva as pessoas. Porque num certo nível a raiva pode nos levar à vingança. E a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança, a ameaça, a ação, a briga, a violência. E é muito comum isso começar nos nossos lares.
a gente perceber as impaciências. Então, em conversa, a gente pedindo para ficar paciente, o outro pede a gente. Então, todos nós corremos esse risco e nós precisamos, então, controlar a nossa ira. A pergunta mais comum que a gente precisa fazer, que eu iniciei falando, é: de onde vem a ira? Por que é que eu estou com ira? O que realmente eu estou querendo? O que eu vou obter quando eu estou irado, né? Então, eu apresentei 3 itens que podem fazer brotar a ira. Então, a ira é um resultado, ou a raiva é um resultado de algo que está acontecendo em nós. Então, é uma atitude, né? É comum a pessoa com raiva, ela vai querer ofender as outras pessoas, e elas não vão querer levar o prejuízo para casa. Por isso, então, ela pode ser uma pessoa extremamente violenta. Ela pode ser violenta fisicamente, mas ela pode ser extremamente violenta nas suas palavras, né? Então, 3 itens: dor, frustração e medo. Essas são as 3 coisas que fazem as pessoas ficarem com raiva. Quando pessoas ficam zangadas, precisam analisar todas essas causas. Quando as pessoas ficam frustradas, precisam analisar. E quando as pessoas ficam com medo. E o autor, comentando esses tempos, né, ele disse: você está batendo com um martelo, erra o prego e acerta o dedo. Isso dói. E porque dói, você esquenta, não esfria, se censura e fica com raiva. Ou seja, você xinga palavrão, quebra o martelo, xinga quem está perto de você, chuta o cachorro e quando sai, doido para brigar com alguém. A dor faz isso. Então, quando nós estivermos sofrendo, é muito provável nós queremos ofender as pessoas. Eu, nesse tempo agora menos, mas eu visitei muito hospital e eu via as pessoas que estavam sofrendo nas camas. De uma hora para outra elas perdiam, parece que a lucidez, parece que elas perdiam todo o controle. Elas jogavam pastas, jogavam o que encontravam na frente, às vezes enfermeiras, médico, quem estava lá, xingava todo mundo, mandava acompanhante sumir, e aí depois as pessoas voltavam e uma conversava com a outra: calma aí, porque ela está com muita dor, vamos tentar amenizar. Daí a pouco todo mundo compreendia que a revolta daquela pessoa estava motivada à dor, mas ela ofendeu todo mundo, mas o pessoal estava entendendo. Então, assim, um cachorro que muitas vezes morde o seu dono é justamente por causa de um aperto muito forte. Quantas crianças que às vezes vai apertar um cachorro e chega num momento em que o cachorro se sente assim ameaçado, em dor, daí a pouco ele morde. Então, essas pessoas, elas estão sofrendo as dores delas, e a gente precisa então compreender. Então, quando você estiver sentindo dor, lembre-se, provavelmente você vai ser uma pessoa muito irritada, com muita raiva, e provavelmente você vai ofender alguém e vai arrumar inimigos. Segundo, quando você está com medo, quando você encurrala um animal que não tem para onde ir, ele ataca você. Quando sinto que estou perdendo alguma coisa de valor, fico com raiva de você, porque estou sendo ameaçado. Ou seja, esse é o momento de medo. Então, o medo é de perder as coisas, de deixar de possuir. E aí então as pessoas ficam extremamente violentas, assim como os animais, né? Quem já teve a infeliz, né, experiência de encurralar um gato, ou de apertar um gato num local, ele é capaz de voar, né, em você, estraçalhar seu rosto, só para ele estar bem. Então a gente sabe disso. E aí então assim também acontece conosco. O medo nos faz isso, né? Um pastor, contando um pouco sobre a frustração dele, ele disse: quando estou frustrado, minha esposa e eu estávamos andando de carro, e uma senhora idade, de pequena estatura, me ultrapassou e ficou em minha frente. Ela estava dirigindo um carro. Eu estava a 100 km por hora e ela a 10. Isso aqui é só uma ilustração. Ele estava andando rápido e ela muito devagar. Fiquei frustrado porque ela estava impedindo a ele
de caminhar, de andar. Então essa frustração me gerou uma decepção. E aí então, ele diz, e o resultado disso é que comecei a zangar, falar mal da mulher, reclamar de idosos dirigindo carros, até que a minha esposa olhou para mim e disse: um dia alguém vai fazer isso com a sua mãe. E aí ele se recobrou. Quanto mais, entendimento a gente tem dessas realidades, mais a gente vai ajudar pessoas e ser ajudado. Então, se você está sofrendo, provavelmente você deve estar dando umas patadas por aí. Essa dor, ela pode vir de diversos ambientes. Se você está com medo, às vezes na hora que é confrontado com a verdade, a hora que é confrontado com o erro, então você se arma e diz: eu vou ser violento, porque aí ninguém me culpa. E quando você é frustrado, você tem sonhos, vontade de fazer as coisas, daí a pouco você não consegue, o que você faz? Você arma uma artilharia, você mira nas pessoas e desfere então golpes, tiros e ameaça essas pessoas, Dor, frustração e medo são as causas a fonte da nossa ira. Você precisa entender a razão. Agora é o seguinte: entendimento é a solução para isso, e às vezes a gente não consegue. O que nós preferimos? Quando as pessoas têm raiva e a gente tem raiva, o que nós fazemos? Nós oramos a Deus e falamos com Deus assim: ó Deus, tira essa raiva de mim. Essa é a nossa oração. Por quê? Porque a gente prefere um milagre. E agora é o seguinte: eu acho que Deus prefere amadurecer o nosso caráter do que responder com milagre. Preste atenção, a maioria das soluções na sua vida não foram milagres. Partindo de Deus foi amadurecimento. Então você precisa de X valor para pagar suas contas. Aí Deus mandou um milagre e sua conta cheia. Não, Ele te ensinou a gastar somente aquilo que você pode. Você descobriu que tem limitações. Deus não mandou um milagre e resolveu o seu problema. Não, Deus te deu conhecimento das suas limitações para que você pudesse aprimorar e colocar em prática. Você nasceu, seus pais oraram por você pedindo: Deus, que ele seja um menino inteligente, uma mulher inteligente, de sabedoria. E aí então Deus mandou diploma, primeiro ano, segundo, terceiro, te deu o diploma até da faculdade. Não, a sua mãe e seu pai te matricularam na escola. E aí você tem que fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos. E aí você vai e olha e diz assim: Deus, muito obrigado. Veja que não houve milagre, mas houve o que? Houve um processo de amadurecimento. Então por isso que a frase e o texto bíblico tem sentido. Ela diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Ou seja, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, quanto mais intimidade com Deus, mais eu consigo controlar a minha raiva. Preste atenção, se eu quiser. Porque eu comecei falando que a raiva pode ser controlada. Segundo, que você precisa pensar nos prejuízos que a raiva pode trazer no seu comportamento, no seu dia a dia e na sua vida. E terceiro, você vai lembrar, de refletir sobre a hora de reagir. Se você reflete, se você pensa, você adquire sabedoria. Se você adquire sabedoria, você tem um comportamento adequado. Mais um é esse aqui. Você precisa, expressar sua raiva apropriadamente. Ué, pastor, mas é para ter ou não é para ter? Não, raiva todo mundo vai ter. Raiva todo mundo tem. Uns têm com mais intensidade, outros com menos intensidade. Então na relação, uma hora, um dia, você fala assim: eu não sou uma pessoa raivosa, mas nesse dia eu não aguentei. Efésios capítulo 4, verso 26 diz assim: se você ficar com raiva, não deixe que isso o faça pecar.
Então, é possível ter raiva e não pecar? Sim. Há possibilidade disso? Sim. Por isso, então, você pode o quê? Expressar a sua raiva apropriadamente, adequadamente. E olha, irmãos, é dito que muitas pessoas bem-sucedidas, que trouxeram grandes soluções ao mundo, pessoas que desenvolveram-se, eles se desenvolveram movidos pela raiva. Então você pega um cadeirante e ele chega num ponto de ônibus, e o ônibus então não oferece a ele uma rampa, e ele, movido com essa indignação e essa raiva, em vez dele xingar o motorista, xingar tudo, criar uma confusão toda, ele volta para casa e ele vai pensar: como é que eu posso melhorar? Muitas soluções do mundo surgiram a partir disso. Muitos maridos resolveram problemas das esposas, ou em casa, nas suas questões funcionais de casa, porque eles ficaram extremamente revoltados. Quantas empresas foram criadas a partir do momento em que um serviço não pode ser prestado? Quantos políticos assumiram posições políticas por indignação e raiva por causa do modo que as coisas estavam acontecendo? Ele poderia ter brigado com todo mundo, ralhado todo mundo, zangado com todo mundo, começaria na casa dele, mas não, ele decidiu assim: essa raiva minha vai ser combustível para eu produzir o bem, né? Vamos imaginar alguém que canalizou muito bem a sua raiva. Então você vai achar estranho, mas vamos lá. O Senhor Jesus, ele canalizou sua indignação e a sua revolta para o bem. Quando ele via líderes religiosos agindo de forma errada, ele usou toda a sua capacidade e ele ele debatia com os líderes, mostrando que eles estavam seduzindo as pessoas e não falando a verdade. E Jesus então destruía a imagem desses religiosos para ele construir uma nova, tudo baseado na sua indignação. Então, por indignação ou por raiva, se for usada apropriadamente, a gente desenvolve o mundo. Alguém escreveu: este versículo implica que há um jeito de ficar com raiva e não pecar. Toda raiva é pecaminosa? Não. Deus fica irado e deu ao homem a mesma capacidade, mas há formas certas e erradas de ficar com raiva. Há formas construtivas e destrutivas da raiva, raiva apropriada e não apropriada. Você precisa aprender a expressar a sua raiva de forma apropriada. Nada pode arruinar um relacionamento mais rápido que a raiva. Nada pode destruir um relacionamento mais rápido que a raiva. Então a ideia é essa, né? Há possibilidade de ficar com raiva sem pecar? Sim. Então agora demonstre a sua raiva apropriadamente. E talvez a gente pudesse pensar como fazer isso, né? Como é que a gente reage nesse momento e como é que a gente age apropriadamente essa nossa raiva? O único modo de reagir apropriadamente é de forma construtiva, adequadamente, é de construir a linguagem de amor, como você eliminar a raiva no seu coração, como você desenvolver, como você criar, todas essas coisas, né? Então, algumas coisas a gente deve fazer com a raiva que tiver no coração. Primeiro, não reprimir a raiva, né? Não, tem que reprimir. A linguagem, ela precisa ser clara. Então, reprimir a raiva é a ideia de que você assim: eu não posso ter raiva, e você anula isso, mas a raiva está lá. E aí então, toda vez que você vai e tem raiva, você pega e joga isso lá para o fundo do seu coração, lá no seu íntimo, achando que aquele lá é o melhor lugar para ela ficar. E você não conta para ninguém, você não estoura, não mata ninguém, mas você faz o quê? Você vai guardando. Então isso vai fazer um mal a você. É um freezer que você não descongela, daqueles lá que a gente tinha que ir lá descongelar. Então você vai colocando carne, daí a pouco ele vai crescendo, daí a pouco ele empurra a porta não fecha mais, a porta cai, e ele vai estourando, enchendo aquele negócio assim. Uma hora a sua geladeira para de funcionar, porque ela não consegue mais mandar gás. E aí chega lá e diz: qual é o problema aqui? Está entupido. E o nosso coração faz isso. Então a raiva, a gente vê muitas pessoas, né, falar assim: não, fulano é tão calmo,
fulano é tão tranquilo, mas uma hora que fica com raiva. Então provavelmente essa pessoa ela ela reprime a raiva. Alguém escreveu: se eu não consigo expressar minha raiva, estarei guardando-a dentro de mim. Reprimir significa colocar o sentimento mais para baixo, guardando no interior, e isso vai sempre causar dor em você, dor mental, dor física ou dores nos relacionamentos. Quando você conserva o sentimento reprimido, provavelmente seu corpo vai sofrer as consequências. Quando eu engulo minha raiva, meu estômago vai reagir. Seu corpo não foi criado para viver em constante estado de alerta, raiva e outros sentimentos afins. Se você reprime alguma coisa, vai sofrer as consequências: dor de cabeça, dor no corpo, colite, úlcera, coração, pressão alta, dores lombares, etc. É a parte mais frágil do seu corpo que vai ser mais afetada. Então, quando a gente reprime a raiva. O segundo é quando você suprime a raiva. Reprimir é uma coisa, suprimir é outra. Olha para você ver. Suprimir é quando você tenta fingir que o sentimento não existe. O outro lá é joga para baixo, ele existe, mas joga lá, e aí você engole isso, e você se mata, se envenena. O outro é a supressão, ou suprimir, né? Tipo Poliana, né? Poliana, ela ia fazendo assim: vai de conta. Ela está sentindo dor, ela disse: olha que dia lindo, está chovendo, que maravilha. Você vai tentar então fazer com que a raiva não venha. Não foi um bom negócio fazer isso, todos nós descobrimos. Foi um bom negócio, continua sendo, e suprimir não vai ajudar em nada. Tudo vai passar, vai ficar tudo bem. Não, você precisa dizer: eu fiquei machucado, magoado, com medo, frustrado, e você precisa lidar com todos esses sentimentos. Irmãos, nesse período de pandemia, nós encontramos as pessoas agindo desse jeito, né? Reprimindo e outros suprimindo. Tem gente fazendo o quê? Não vou me preocupar com isso, vai colocando lá, mas está quase morrendo. Só que a frase que ele fez: não é, Deus está no controle. Mas ele conversa com Deus e diz: eu estou desesperado, Deus. O sentimento ele está sendo suprimido. Ele diz: eu não devo preocupar com o medo que eu estou tendo dessas mortes todas. Então é muito comum as pessoas estarem ligando e a gente vai conversar, elas chorarem, dizendo assim da dor e do desalento que elas estão. Mas aí ele fala: não, menino, põe isso lá para dentro do seu coração, esquenta a cabeça não. A supressão vai ser um pouco isso, né? A gente tem meio que falar isso, né? Tudo vai passar, vai ficar tudo bem, mas talvez seu marido não vai estar lá. Vai ficar tudo bem, mas talvez seu filho não vai estar lá. Como é que vai ficar tudo bem se o medo nosso é a morte? Então preste atenção, não há como ficar tudo bem. Por quê? Porque eu tenho uma história, e eu vou lembrar que o ano passado fulano morreu, o outro lá. Então isso não está bem. Então suprimir é dizer: não, isso é tão normal, a morte é normal, as pessoas estão morrendo. Quando chegar o ano que vem, não. Quando chegar o ano que vem, fala assim: olha, eu estou doído, estou sofrido. Eu sei que Deus está no controle, mas eu quero viver essa dor. Eu não vou ignorar isso não. De vez em quando a gente vê as pessoas consolando as outras, dizendo: chora não. Não, mãe, você até chora, tem que chorar, tem que pôr para fora. Não suprima e nem reprima. O certo é expresse, joga para fora, mas apropriadamente. Então, tá lá. Há muitas maneiras de se expressar a raiva para quem é um vulcão: ao amuado e ao manipulador, o vitimizador. Então tem gente que vai expressar a raiva de forma errada, e aí ele fica amuado, ele está com raiva, mas ele não quer falar com ninguém, ele não quer conversar com ninguém. Ou ele vira um chantagista, um manipulador, coloca todo mundo debaixo da culpa, estou assim por causa de vocês. Então ele não demonstra raiva, mas ele é um manipulador das coisas. E aí então a gente corre um sério risco. Crianças fazem isso, mas adultos também fazem, né? O modo de ficar amuado, se tornar uma pessoa manipuladora,
E aí então todos esses comportamentos podem estar conduzindo essas pessoas, né, à manipulação. Então, não reprimir, não suprimir, exprimir, né, ou seja, expressar de modo inadequado também é errado. Por último, existe um modo de fazer isso, existe um caminho, e esse é o melhor caminho, é o caminho bíblico. A Bíblia não manda a gente reprimir, não manda suprimir e nem agir manipuladoramente, expressar expressões manipuladoras, mas a Bíblia diz que a gente tem que confessar. Por quê, irmãos? Raiva, se ela for alimentada, é pecado. Se ela for controlada, ela pode ser um potencial de transformação e mudança. Então o que a Bíblia diz? Escute aí. Admita a sua raiva. Admita para você mesmo, para outros e para Deus: eu estou com raiva. E o mais importante do admitir que você está com raiva é admitir porque você está zangado. Não é só dizer que está com raiva, mas é falar o motivo. Estou ferido, estou frustrado, me senti ameaçado pelo que você disse, medo de do que estaria perdendo, ou alguma coisa que me seria tomado. Aprenda a lidar com isso, confesse a sua raiva. É preferível ficar com raiva e mostrá-la do que simplesmente dizer para você mesmo: estou com raiva e eu sei a razão disso. Mas lembre-se, o sábio espera a temperatura esfriar. Então não quer dizer que você deve falar isso e ofender as pessoas, mas é confessar que isso te faz mal. Não é utilizar isso como arma contra as pessoas, mas é ajoelhar diante de Deus, achar um momento a sós e falar com Deus: Deus, eu tenho tido muita raiva e eu preciso da sua ajuda, porque eu estou com medo, estou frustrado, porque eu estou com dor. Às vezes, se você necessita falar com alguém, fale dessas coisas. Rapaz, eu estou com muita raiva, eu não estou conseguindo me controlar, eu estou a ponto de fazer besteira, eu estou com muita dor, estou com muita frustração, eu estou com muita raiva no coração. E isso então afeta a nossa vida, tá? Mais um para a gente poder caminhar aqui. O que a Bíblia diz sobre como nós poderíamos mudar tudo isso, né? Num certo sentido, existem pessoas que elas são felizes por serem zangadas. Isso é um troféu para elas. A conta para todo mundo que é uma pessoa raivosa, que ela brigou com todo mundo. Você já viu, né, que a gente faz isso? Quando a gente começa a querer contar uma vantagem, a gente conta a nossa raiva e as pessoas riem. E quando a gente conta a nossa bondade, ninguém fala nada, ninguém elogia. Mas quando você conta a sua raiva, todo mundo: é isso mesmo, tem que fazer isso, é isso mesmo. Então é básico. Nas nossas casas, nos nossos lares, às vezes nós incentivamos a raiva. Inconscientemente nós provocamos, né, o elogio à raiva, né? Um autor disse que 50% de todo o material que assistimos em televisão, eles são muito mais propícios, né, para o nosso entretenimento quando ele produz raiva e não quando ele produz sentimentos bons. Por isso então, os programas hoje, por exemplo, esses programas de reality, ou os reality shows, ou os programas reais, então quanto mais raiva tiver nessas relações, mais nós queremos acompanhar. Quanto menos raiva e quanto mais felicidade, quanto mais vida produzir, menos nós queremos. Então qual matéria que nos chama atenção? A matéria violenta. E agora qual a matéria que nos chama menos atenção? Entregar a cesta básica para pessoas que estão passando fome.
Gente, encontrar lá 10 pessoas brigando, 2 moças na porta de escola, um homem brigando contra outro homem, a mulher brigando com outra mulher, uma ação da polícia, uma revolta de alguém, a violência, crianças brincando e se maltratando, se machucando. A gente tem muito mais prazer de que encontrar o contrário, a esposa tratando bem o marido, o filho tratando bem o pai tratando bem os filhos, os parentes se harmonizando, todo mundo se encontrando. Parece que é frustrante, a gente não consegue assistir meia hora de programa. Mas se for violência, se for dano, e aí então eu preciso lembrar desse ponto, né? Que eu vou reproduzir aquilo que eu vejo. A minha mente faz isso. Só que a Bíblia diz que nós devemos experimentar a renovação da nossa mente. Nós precisamos experimentar a transformação, né, da nossa mente. Aqui existe uma palavra, diz: a verdade é que as pessoas raivosas são pessoas inseguras. Quanto mais inseguro sou, mais as coisas me enervam. Quanto mais inseguro sou, mais descontrolado fico, mais irritado sou. Se você pegar um bebê que está chorando irritado e você der amor, carinho, segurança, aceitação, ele para de chorar. Sem isso, a causa então é outra. E aí a gente vai encontrando, né? Um outro autor falando sobre isso, e especialmente sobre aquilo que Deus pensa, ele escreveu assim: quando você entende o quanto Deus o ama e há segurança em Cristo, o quanto você é importante para Ele, a sua irritabilidade vai diminuir. Isso tem mais a ver com a sua autoimagem e o que Deus diz a seu respeito do que o que você acha de si mesmo. Então é o modo da gente olhar quem nós somos, e o único modo de fazer isso é olhar com um olhar divino e pedir a Deus a transformação do nosso ser e do nosso caráter para amadurecimento, né? E o último item, que é um conselho de Salomão, é esse: você precisa relacionar-se com pessoas que são pacientes. Você precisa relacionar-se com pessoas que não te incentivam a briga. Você precisa relacionar com pessoas que te traga a humanidade, a humildade. E às vezes nós vamos encontrando amigos, pessoas, e existem famílias assim, né? Que essa família, quando reúne, eles são extremamente violentos. Os pais violentos, os filhos violentos, todo mundo. E eles são violentos com seus amigos, com seus colegas. E nós podemos ser influenciados. Pessoas que administram bem a raiva. Ou seja, todas as famílias sofrem isso. Em todos os nossos relacionamentos nós teremos momento de raiva. E o que eu faço? Alguns dizem, né, que no momento de raiva você tem que morder a língua. Morder a língua é para que você então não fale o que não deve. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Ou seja, a doença é altamente contagiosa, a saúde não. Embora nós saibamos que ambientes higienizados evita a doença, e é isso que a gente tem vivido nesses dias. Então, se você está num ambiente onde as pessoas não se preocupam com a raiva, muito pelo contrário, eles esnobam a raiva que têm, eles fazem com que as pessoas vejam a raiva que eles têm. Então, se você anda com essas pessoas, mais raiva ainda, você vai ser influenciado, né, dia após dia. James Dobson, que é um apologeta e ele escreve sobre famílias e tudo, né, nos Estados Unidos, ele diz: casamentos bem-sucedidos não são aqueles em que a raiva e os conflitos não existem, mas são aqueles em que se aprende a administrar a raiva. Quando a raiva é administrada, produz grandes casamentos. Se você nunca teve raiva, então você é um vegetal, um chuchu,
Deus o criou como um ser humano que tem raiva. Quero acrescentar isso: quando a raiva é administrada, produz também grandes amizades, grandes igrejas, grandes lideranças, grandes realizações. Produz grandes atletas, porque a energia emocional que é direcionada para o bem possui um grande potencial. Então, irmãos, há possibilidade, e uma das coisas que a gente deveria evitar é o tipo de amigos. Se eles não te influenciam, ok, mas o ambiente faz isso. Se você está numa família doce e tudo, então todos precisam experimentar. Se você vai casar com alguém que é mais tranquilo, isso vai te beneficiar, mas se você vai casar com alguém que é iracundo, você já sabe com quem você já está falando, né? Alguém pediu que a gente pudesse sempre lembrar disso, esses princípios que são necessários para a nossa vida e para a nossa caminhada, né? Todos nós vamos ficar com raiva um dia. Todos nós possuímos o potencial da raiva. Ela pode ser mal administrada ou ela pode ser bem administrada. Lembre-se disso: eu decido controlar a raiva. Eu preciso descobrir o quanto custa não controlar a raiva. Eu preciso lembrar de refletir, me tornar sábio para melhor reagir. Eu preciso expressar a minha raiva apropriadamente. Quinto, eu preciso repadronizar a minha mente para que eu possa então pensar adequadamente. E por último, eu preciso escolher bem os meus parceiros de relacionamento. Se eles se contribuem para que eu tenha raiva e coloque ela em prática, não é a melhor companhia. Eu devo encontrar pessoas humildes, pessoas pacientes para caminhar comigo. Que Deus possa, irmãos, nos ajudar e que a gente possa lembrar desse princípio. O amor não se ira facilmente. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O homem de gênio violento provoca brigas por toda parte. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas. Quem se revolta contra os pais e perturba sua família ficará sem qualquer herança, terá uma vida vazia. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo erros muito graves. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, né? Como diz Tiago, estejamos prontos para ouvir e sejamos lerdos para falar, né? Que Deus nos abençoe e que nós saibamos controlar a nossa raiva. Vamos orar? Deus bendito, a tua palavra diz que o amor, ele não se exaspera e ele não se ressente do mal. Ó Deus, ajuda-nos a controlar a nossa raiva e reagir de modo adequado. Abençoe a nossa vida e traga paz sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Também, ó Deus, oramos pedindo, ó Pai, pela vida da Marilza e da Ronilce, que hoje, ó Deus, sepultaram a sua mãe, Dona Jovita. Que a graça do Senhor, ó Deus, seja sobre eles e que o Senhor traga paz ao coração deles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, derrame paz, né? Hoje o pastor Edson e eu, nós estivemos, né, acompanhando a Ronilce e a Marilza lá em São João do Oriente, né, onde teve um culto, sepultamento, né? Nós passamos lá 3 horas, que foi o período permitido. Teve um culto na igreja presbiteriana de lá, e depois a mãe delas, né, foi sepultada, Dona Jovita, 84 anos, né, já está pertinho de fazer 85 anos, né? A causa da morte dela foi um AVC. Na verdade, esse era o 4º AVC, né, que ela teve. Então teve complicações, a saúde bem debilitada, num certo sentido também foi um descanso, tá? Estejam orando, né, por essas nossas irmãs,
e muitos outros irmãos que a gente sabe que tem tido necessidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e uma boa noite.